e o teu esposo, esposa de pastor, pega isso aqui, sendo usado por Satanás, para zombar e sapatear por aí afora. Mas isso aqui eu vou esclarecer para vocês aqui. Eu vou esclarecer. Vamos lá, aqui, ó. O cerimonialismo, aqui, ó. Sombra de coisas futuras. Sombra de coisas futuras. Pega isso aqui. Pastors, pega isso aqui. Pega isso aqui. O cerimonialismo, sombra de coisas futuras. E quem foi a coisas futura? Quem foi o feito futuro? Cristo. Ele fez o quê? Se fez maldito no madeiro por mim e por você. Lembra? Todo que era pendurado no madeiro era maldito de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Onde é que linka aí, Edinaldo? Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei cerimonial, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora, o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Vamos lá, ó. Aqui, ó, o cerimonialismo, vou ler de novo, Colossenses capítulo 2, verso 16, o texto fala assim, ó, o cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui está falando sábado? Não. Aqui está no singular ou no plural? Hã? Ah, está no plural. É sábados, sim ou não? Sábados. Por que era sábados e não sábado? Por isso o Senhor, lembra, Gênesis capítulo 2, verso 3. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aí, pegou? E aí? Aí agora vamos lá. Sabe o que significa isso aqui? Agora que nós vamos entrar na prática aqui, ó. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui Paulo estava falando para os nossos irmãos lá, os colossenses. Olha, ninguém vos julgue por comida e bebida. Então vocês vigiem no que vocês vão comer, no que vocês vão beber. E principalmente por festa de luas novas, de cerimonialismo e de sábados cerimoniais. Sabe por quê? Porque Cristo cumpriu, cravado no madeiro, a lei cerimonial. Então, a lei cerimonial não foi abolida. A lei cerimonial foi cumprida. Isso que o meu irmão Paulo estava falando para os nossos irmãos em Colossenses. Para os nossos irmãos colossenses. Pegou? Vou ler de novo. E aí eu explico de novo, não tem problema. Vamos lá, ó. Colossenses capítulo 2, verso 16, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Aqui, ó. Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? Isso aqui era o quê, ó? Era dia de festas de lua novas cerimoniais, sábados cerimoniais e comida e bebida de quê? De lua nova e de sábados. Pegou? Pegou? Como é que o texto e contexto, como é que fica bem aplicado, bem esclarecido? O meu irmão Paulo estava falando assim, ó, todo mundo ali reunido e ele pregando, falando assim, ó, ninguém vos julgue por comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? Porque isso aqui era o quê?
cerimonial. Por que cerimonial, Edinaldo? Porque já não eram mais para eles cultuar, não era mais para eles participar de festas cerimoniais, sacrifícios, vai colocando tudo num pacote só. Então ele deixou bem claro assim, ó, que ninguém vos julgue por comida e bebida. Vejam no que vocês, vejam o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, aonde vocês vão andar, o que vocês vão celebrar. Não celebre as leis, não celebre mais a lei cerimonial, não celebre mais o cerimonialismo. Por quê? Porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Cristo, lembra bem, a lei cerimonial não foi abolida. A lei cerimonial foi cumprida no madeiro. Amém? Para a honra e glória nossa eterna. E Cristo se fez maldito no madeiro por mim e por você. Dá para você entender? É isso aqui. Não é nada de dizer assim, ó, que ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, dia de lua nova e sábados. Por quê? Porque sábado era o quê? Sábados cerimoniais. E festa de lua nova era o quê? Festas de lua novas cerimoniais. Dá para você ver? E festas cerimoniais. Luas novas cerimoniais, festas cerimoniais e sábados cerimoniais. Por quê? Porque o sétimo dia é o sábado do Senhor, não é os sábados do Senhor, é o sábado do Senhor. Mas lembra, desde Gênesis para lá, no Velho Testamento, que era o quê? Ó? Os meus sábados cerimoniais. Vai botando tudo no pacote só. Quando fala assim, sábados, as festas dos sábados eram as festas cerimoniais. As festas das luas novas eram as festas cerimoniais. Porque quando fala em Isaías capítulo 66, verso 22 ao 23, que fala assim, ó, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Está falando todos os sábados? Não. De um sábado a outro. Por quê? Para não haver confusão. Porque o que fala aqui Colossenses capítulo 2, verso 16? Ou sábados, porque era sábados cerimoniais. O que diz o texto? O cerimonialismo. Ficou mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia até aqui. O que diz o texto? Colossenses? O cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Porque hoje, até hoje, por aí afora, se você vê para lá, judeus por aí afora, para lá até hoje, não aceita Cristo como seu Salvador. Não fazem mais sacrifícios, mas não aceitam Cristo como seu Salvador. A não ser um grupinho de pessoas lá ainda, a não ser um grupinho de pessoas samaritanas ainda, que ainda fazendo a ceia por ali assim, a coisinha pequenininha ainda. Pequenita, bem pequenita. Meus irmãos, que ninguém vos julgue por comida e bebida, ou festa, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Sabe por quê? Porque isso aí era o quê? Cerimonial. Separe isso aí. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Nós sabemos que toda essa acusação por aí afora, que nos acusa, e diz que é nós que os acusa por aí afora. Nós nunca acusamos ninguém. Por causa de comida, bebida, lua nova, dia de festa, sábados. Nós não acusamos ninguém. Nós é que somos acusados por aí afora. Agora tem aquilo. Nós temos o livre e o arbítrio para fazer da nossa vida o que nós quiser. Porque sombra das coisas futuras que havia de vir, não era Cristo que havia de vir. Porque Cristo já tinha partido daqui, dessa terra. Então ele não havia de vir. Ele já tinha partido. Porque ele morreu no madeiro antes do meu irmão Paulo ser chamado para ser apóstolo por ele mesmo. Sombra das coisas que havia de vir, sabe o que era? A incredulidade, toda porcariada, toda injustiça, toda imundícia por aí afora. Sabe de quê? Que era a sombra das coisas de vir? Nós descansamos em uma pessoa que é Cristo. Nós não precisamos guardar o sábado. Porque o sábado foi para judeu. Vai botando tudo no pacote só por aí afora. Você pode distorcer, você pode falar o que você quiser por aí afora. Só que a palavra de Deus assim o diz. E aí? O que você prefere? Você prefere ouvir a verdade ou a mentira? Você prefere o evangelho eterno, o evangelho verdadeiro ou falso?
Meu irmão Paulo estava dizendo assim para os meus irmãos, assim, ó, os meus irmãos colossenses, que ninguém vos julgue por comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Vocês vigiem o que vocês vão comer, vocês vigiem o que vocês vão beber, vocês vigiem que festa vocês vai, vocês vigiem que lua nova vocês, em que evento de lua nova vocês vai, vocês vigiam quais sábados vocês estão festejando, vocês vigiam, para que ninguém vos julgue, para que ninguém vos julgue. Sabe por quê? Porque nós, como cristãos, nós temos que dar um bom exemplo, porque o nosso Cristo, o nosso Redentor, nos deu o exemplo. Sabe por que ele orava? Por que ele jejuava? Por que ele pernoitava? Sabe por quê? Para nos dar o exemplo. Sabe por que ele orava? Que ele fazia tudo isso? Para nos deixar o exemplo. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Então nós temos que vigiar no que nós vamos comer, no que nós vamos beber, que festa nós vamos, que lua nova nós estamos festejando, o que é, se é lícito ou não, ou sábados que nós estamos festejando. O que nós estamos festejando? Primeiro, não é sábados, é o sábado do Senhor que nós guardamos. Não são sábados, porque ele estava falando de quê? O cerimonialismo, o quê? A lei cerimonial, vai botando tudo num pacote só. Ali era o quê? Os costumes, vai botando tudo no pacote, tudo o quê? Tudo cerimonial. Por isso que o meu irmão Paulo falou, ó, que ninguém vos julgue por comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Porque era o quê? Cerimonialismo aquilo ali, era cerimonial. Pega isso aí. Era isso aí que meu irmão estava falando. Advertindo eles, alertando eles, para que eles não praticassem aquelas obras ali. Comida, bebida, dia de festa, lua nova. E sabe por quê? Porque ele era o quê? Ó, todo aquele evento ali era o quê? Cerimonial. Por quê? Porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Então a lei cerimonial já não estava mais em vigor, não foi abolida, foi cumprida, porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Separe isso aí. Amém? Para a honra do nosso Pai. Amém? Vamos lá, continuando. Meus irmãos, mais uma leiturinha aqui para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro. Amém? Para a honra da nossa terra. Vamos lá, ó. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 4. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Até no Novo Testamento. Olha olha só o que o meu irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou para nós. Vamos lá, ó. Hebreus capítulo 4, verso 4, aqui, ó. Aqui, ó. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia. Aqui, ó. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Gravou bem para vocês ver? Esposa de pastores e pastores, gravou bem para vocês ver? Deus trabalhou no sétimo dia? Deus trabalhou no sábado? É evidente que não. E qual é o tema? O tema é Deus trabalhou no sábado? É uma pergunta, 1.4. Vamos repetir de novo o que meu irmão deixou escrito para nós? Hebreus capítulo 4, verso 4. Aqui, ó. Hebreus capítulo 4, verso 4. Aqui, ó. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia. Em certo lugar, onde? Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ele só viu, lembra, Gênesis capítulo 1, verso 31. E Gênesis capítulo 2, verso 1. Em Gênesis capítulo 1, verso 31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Acabou, já era. E Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o sétimo dia
e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. E aqui onde está aqui, ó, em certo lugar onde? Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí? Vamos lá, vamos ler de novo para recapitular. Hebreus capítulo 4, verso 4. Aqui, ó. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao dia sétimo, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Recheadão, Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. E aí, Deus trabalhou no sétimo dia? Evidente que não. Esposas de pastores. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. E o seu marido, o seu esposo, o seu pastor, sabe que o santo sábado do Senhor é eterno, que é para se guardar. E que foi no princípio da criação que foi dado para o meu pai Adão e para a minha mãe Eva. E a última criação do meu pai foi o meu pai Adão e a minha mãe Eva. Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Recapitulando de novo. Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora olha aqui nos meus olhos aqui, ó. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aqui, onde é que recheadão aqui, ó, para linkar, ó, para fazer o fechamento, para linkar. Hebreus capítulo 4, verso 4. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aqui fala o quê, ó? Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia. Aqui, ó. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esposas de pastores, olha dentro dos meus olhos, pastores também, olha dentro dos meus olhos. Eu espero que esse tema tenha ficado mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, na sua mente e no seu coração. Principalmente a vocês, esposas de pastores e pastores, porque eu não tenho sangue de nenhum de vocês nas minhas costas. Não tive, não tenho e não vou ter, porque eu prego o evangelho eterno do meu Pai com amor e carinho, com firmeza e segurança, conhecimento e guiado pelo Espírito Santo, destemidamente. Prova para mim que você ama o meu Pai, diante do meu Pai, diante dos céus e diante dos anjos. E honre o meu Pai, guardando o quarto mandamento dele, como a palavra do nosso Pai assim o pede. Não obrigado, mas lembra que o pai do pecado não sobe mais lá para cima. E os filhos do pecado
não vão subir lá para cima. De jeito nenhum. Que nós venhamos fazer tudo para o nosso Pai com amor e carinho, não por vaidade, não para se salvar. Que nós venhamos praticar, continuar na prática das boas obras, não para nos salvar, mas porque nós estamos salvos e sendo grato à graça, para a honra e glória da nossa terra. Meus irmãos, vamos orar? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença mais uma vez, Pai. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um estudo, por mais um aprendizado, por mais um vídeo. Pai, te peço que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, a colocarmos, Senhor, em prática, Senhor, a guarda dos teus mandamentos sempre, Pai, não por vaidade, não por merecimento, não para nos salvar, mas porque nós já somos salvos pela tua santa e bendita graça, pelo teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor repreende todo o mal da nossa vida, que a tua paz esteja conosco, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livra, Pai, que o Senhor nos guarda de tudo que não te louva e não te glorifica. Pai, quando algum de nós aqui pecar, Senhor, contra algum dos teus mandamentos, que é santo e é imutável e é eterno, te peço, Senhor, que dos teus altos céus, do teu santo trono, que o Senhor perdoa, Pai, o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade, a nossa fraqueza, Pai, a nossa injustiça, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a vivermos com o Senhor, dia e noite, noite e dia, deitarmos com o Senhor, acordar com o Senhor, Pai. Com teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que verteu seu sangue no madeiro por cada um de nós, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de todo mal, Pai. Eu te peço, Senhor, que essa prece, que esta oração vai assinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu te peço, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, da presença do nosso grandioso Eu Sou. Eu falo sempre, possivelmente você conhece histórias verídicas ou conhece pessoas que viveram anos na presença de Deus, se desviaram dos caminhos do Senhor e morreram no mundão por aí afora. Eu te pergunto, é essa mesma trajetória que você quer na tua vida? É esse mesmo fim que você quer para você? Não é não? Então volte para a presença do nosso grandioso Eu Sou, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, vamos para casa. Qual foi o tema? O tema foi: Deus trabalhou no sábado? Uma pergunta, 1.4. Não, Deus não trabalhou no sábado. Deus trabalhou 6 dias e ao 7º dia ele descansou. Como a palavra dele a si mesmo afirmou e afirma, e o santo sábado, a guarda é eterna. Amém? Para a honra e glória nossa eternão. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.